Boa noite, meus amigos do Centro Umbandista Maria da Piedade, Cavaleiro de Jorge. Com muita alegria no coração que estamos aqui esta noite, que venho para compartilhar com todos vocês reflexões a respeito da proposta da Dona Norma para esta noite, o poder da superação. Para buscarmos juntos entender a importância e a intensidade de todo o poder que nós guardamos dentro de nós, tão guardado que nós temos dificuldade de acesso. Mas entendendo que a busca e a conquista e o exercício desse poder depende efetivamente dos nossos esforços. Não dá para negar que ninguém tem a capacidade de fazer se nós não fizermos a nossa parte, se não abrirmos as perspectivas da nossa mente e do nosso sentimento, da compreensão das leis divinas para efetivá-lo. Efetivá-lo é colocar em palavras, é colocar em atitudes, é fazer com que ele transforme a nossa vida e nos ofereça a paz imorredoura e a felicidade sem máculas que todos nós buscamos. É no exercício deste poder que está bem guardado dentro de nós. Tão guardado que Jesus disse que um homem, quando encontrou um tesouro em um terreno, ele retornou para casa, ele vendeu todos os seus bens e comprou aquele terreno. Nos ensinando a proposta de que o tesouro está escondido, está enterrado devidamente dentro dos nossos próprios corações. Na verdade, é o símbolo do sentimento. Na verdade, é a expressão da própria alma, do próprio espírito, que é a essência divina, é a criação, é o reflexo puro da divindade dentro de nós, mas que não se manifesta diretamente através desse corpo físico. Ele precisa de algumas camadas energéticas, né, que vão adequando todo o seu potencial até que possa se manifestar através do nosso corpo físico, através dos instrumentos que nós temos de contato com o exterior, através da fala, da audição, através do paladar, da visão e da capacidade da mente que utiliza esses instrumentos para se materializar. Então, quando nós descobrirmos, na verdade, quando nós nos conscientizarmos, a proposta na vida é uma proposta de conscientização, porque desde que Deus nos criou à sua imagem e semelhança, nós possuímos em potencial toda a capacidade que Deus tem. A única coisa que nós não podemos fazer, que é um atributo efetivo, único de Deus, é a criação, é dar vida. Na simbologia de Moisés, quando Deus soprou nas narinas de Adão, é o vento que representa o próprio Espírito. Nós não temos a esta capacidade, mas podemos ser co-criadores junto com Ele, tanto em corpos, quando nós criamos filhos, né? Quando nós damos a oportunidade de gerar filhos na carne, mas também quando nós geramos filhos na perspectiva de espíritos. Por isso Jesus disse uma outra parábola, o semeador saiu semear. Nós temos as sementes psíquicas, nós temos as nossas energias, as nossas vibrações que vamos espalhando por vários terrenos nos corações, nas mentes daqueles que sintonizam conosco, daqueles que albergam dentro de si esse potencial que temos, que é co-criador junto com o Pai, que nos forneceu esta capacidade e que no esforço que nós vamos fazendo, automaticamente que vamos criando os corpos, que vamos alimentando, vamos desenvolvendo, vamos secundando no seu processo de aquisição de competências e de habilidades, nós temos a capacidade de fecundar almas na perspectiva de Sócrates, no livro O Banquete, né, redigido aí por Platão, quando ele fala que a essência da vida
é nós buscarmos a eternidade, e a eternidade permanece, e a eternidade fica quando nós conseguimos fecundar almas que vão ser o reflexo das nossas ideais, que não deixam de ser o reflexo dos ideais do próprio Deus, da própria divindade, do próprio universo manifesto no nosso corpo físico, manifesto na nossa vontade e principalmente na conscientização deste grande poder. Então, na medida que nós tomamos pé da importância dessa riqueza que tem dentro de nós, como Jesus disse, fazei brilhar a luz que existe dentro de cada um. Perdão. Quando nós colocamos esse potencial, como o homem que foi e vendeu tudo, ou seja, todas as capacidades materiais, todas as suas capacidades emocionais, tudo aquilo que estava dentro da sua competência, como instrumento, como dádiva, como empréstimo divino, ele abriu mão, como abriu mão Francisco de Assis, quando entregou na Praça de Santa Maria Maior, simbolicamente, as suas roupas ao seu pai, ao lado de sua mãe, e disse: a partir de hoje já não somos pai, a referência do corpo físico que havia me dado a oportunidade dessa encarnação. Devemos honrar pai e mãe e agradecer a oportunidade deste corpo físico que nos proporciona o desenvolvimento do potencial que temos dentro de cada um de nós. Assim como ele entrega simbolicamente a roupa, representando o abrir mão de todas as manifestações mais vinculadas à família, à matéria, à personalidade, às junções que a vida proporcionou a ele e que é importante no processo do nosso desenvolvimento, mas que em determinado momento nós vamos entendendo que existe, que nós somos espíritos imortais. Existe uma força muito maior que suplanta todas as circunstâncias da sociedade ao qual estamos inseridos, a saber, segundo Allan Kardec, no mundo de provas e expiações, nós podemos, no exercício do amor, que é um grande poder que temos dentro de nós, fazer da nossa vida leve, leveza, nas asas que vão fazer com que nós possamos viajar acima de todas as suas torpezas e todos os sofrimentos, que quando aparecem na nossa vida, nos permitem o exercício da superação. E existem vários caminhos de superar. Superar o quê? Superar uma dificuldade, superar uma dor, superar um sofrimento. E às vezes todos eles vêm conjugados numa mesma proposta de ensinamento que a vida nos oferece para fazer desenvolver quando nós, por nossa própria consciência, não encetamos os esforços necessários para fazer brilhar essa luz, para nos conscientizar que somos o sal da terra, para fazer a nossa tarefa no aprimoramento íntimo e despertar esse gigante que existe dentro de nós, que é o Espírito, que é a centelha divina que está adormecida no fundo do nosso inconsciente. E que Deus permite, através da sua misericórdia, pelas reencarnações, a cada encarnação, a cada vivência, a cada experiência, irmos nos conscientizando, irmos revelando, irmos retirando esses intermediários, essas camadas intermediárias entre o corpo físico e o próprio espírito. E um dia as nossas palavras, as nossas ações, nesse potencial que temos dentro de nós, vai se revelar enquanto espírito e vida, e as nossas palavras terão peso nos ouvidos e na vida dos nossos semelhantes, nessa grande lei de fraternidade universal que nos faz auxiliar aquele que é nossa responsabilidade, assim como nós vamos recebendo dos nossos irmãos mais experimentados, mais adiantados em inteligência e em vivência do amor. Então nós recebemos, e como nos ensinou Mateus no capítulo 10, versículo 8, quando Jesus disse aos seus discípulos: dai gratuitamente aquilo que recebestes gratuitamente.
O que é mais sagrado na nossa vida que nós recebemos, senão a própria vida? É a maior riqueza que guardamos dentro de nós. E por ser a maior riqueza, é o maior poder que nós temos dentro de nós, que se manifesta através do amor, mas que, voltando à história de Jesus, a sua parábola, está devidamente guardado no terreno. Só que nós ainda não conseguimos identificar, nós não desenvolvemos a nossa sensibilidade, a nossa apuração de espírito para perceber, embora os grandes exemplos que não nos faltam, os grandes espíritos, os grandes avatares que mergulham na carne para nos ensinar o caminho, disseram inúmeras vezes que eles estão dentro de nós. Desde os nossos irmãos, os Vedas, né, os rishis indianos, há mais de 6.000 anos atrás, quando ele diz assim: tu trazes em ti um amigo sublime que não conheces. Quem é esse amigo, senão nós mesmos, senão a essência divina, senão o Espírito? Uai, mas nós não somos espíritos? Nós somos espíritos em essência. Mas quem está falando agora, quem está se manifestando nesta encarnação através desse corpo, é uma personalidade, é uma parcela, é uma vibração do próprio Espírito, porque o Espírito, enquanto luz, enquanto centelha divina, ele não consegue se manifestar em toda a sua essência. E nós criamos então uma personalidade, e cada reencarnação uma personalidade nova, e nós vamos então desenvolvendo as nossas habilidades, nós vamos desenvolvendo as virtudes necessárias e vamos minimizando, por outro lado, as nossas sombras na figura do egoísmo, do orgulho e da vaidade, como os três grandes vícios que deles emanam todos os outros vícios que são empeços. E quando nós olhamos a vida através da lente do egoísmo, do orgulho e da vaidade, sem a revelação da cristandade dentro dos nossos corações, nós vamos vendo, nas circunstâncias que a vida nos oferece de dor e de sofrimento, ao invés de um aprendizado, de uma oportunidade de superar as limitações, a gente vê a tristeza. Muitas vezes nós recebemos essa dor e a gente fica sofrido, a gente fica triste, chegamos algumas vezes a um processo de depressão, desanimados em relação à própria vida, em relação ao próprio futuro, quando na verdade a solução, o impulso que a vida está nos oferecendo para a superação é despertar, é reconhecer, é entregar e integralizar-se efetivamente com a própria vida, com as forças da natureza. E isso se dá através da fé, isso se dá através da sintonia, isso se dá através da entrega. Né? É efetivamente quando nós confiamos plenamente em Deus. Agora, para que isso aconteça, para que esse grande ser possa aparecer nas nossas vidas e se manifestar na superação das dores menores, a partir das dores físicas, das dores emocionais, daquelas que os outros nos infringem, daquelas que fazem parte da natureza humana, como uma pandemia, como uma gripe, como uma doença congênita, fruto então do mau uso do livre-arbítrio no nosso passado, ou seja, em qualquer manifestação, nós colocamos e enxergamos essa dor como um estado particular, mas efetivamente transitório, desta bolha que nós criamos e achamos que ali está a essência de toda a vida, quando na verdade existem outras fontes de realidade que nós não abarcamos. Então, a nossa identificação, nós tateamos os terrenos, nós avistamos e ainda não conseguimos identificar porque não colocamos os esforços necessários, porque não é fácil identificar, não é fácil abrir mão daquilo que é a nossa zona de conforto, daquilo que eu já conheço. E é tão interessante que muitas vezes a própria dor, muitas vezes o próprio sofrimento nos dá uma sensação de conforto.
Por quê? Porque nós aprendemos a lidar com essas próprias dores. Nós nos apegamos às nossas dores e muitas vezes pedimos para que alguém retire a dor de nós. E se por acaso a dor efetivamente é retirada de nós, nós sentimos falta. E então, direta ou indiretamente, consciente ou inconscientemente, nós vamos atrás dessa dor. Porque nós aprendemos a lidar com ela. E ter um vazio existencial, né? Quando tiramos essa dor, se nós não colocarmos uma perspectiva nova, né? Não colocarmos um trabalho novo, não colocarmos uma oportunidade de uma vida nova para o Cristo. E o Cristo representa a fraternidade, representa a união, representa a conscientização de que tudo é uma coisa só. Representa de que aquilo que eu tenho como inimigo, na verdade, é o reflexo de um egoísmo, de algumas circunstâncias que nós não trabalhamos dentro dos nossos próprios corações. Mas que Jesus nos oferece a oportunidade, nos oferece um caminho, os nossos irmãos, os espíritos que vêm nos auxiliar. Mas desde que nós nos desapeguemos das próprias dores. É uma circunstância muito interessante, como Paulo nos ensinou. Assim, quando eu era criança, eu brincava com criança. Depois que eu deixei de criança, eu abri mão das coisas de criança. Ontem, né, dia 12 de outubro, foi comemorado o Dia das Crianças. E Jesus fez uma referência muito interessante quando ele diz assim: deixai vir a mim as criancinhas, porque o reino de Deus é para aquele que se assemelha. Então, assim como nós ainda somos criancinhas em questão da espiritualidade, em questão do infinito que nós temos a desenvolver, a conquistar, nós nos apegamos naquilo que nós conhecemos. E as nossas dores nós conhecemos até o limite que ela dói, até quando, onde o calo aperta, onde nós suportamos a dor. E quando ela está em demasia, porque a nossa perspectiva mental vai crescendo, as nossas experiências vão ganhando terrenos estrangeiros, novas oportunidades, novos desafios, nós precisamos, para avançar em evolução, exercitar este poder que está dentro de nós e que a gente pede ajuda aos espíritos, aos caboclos, a todas as falanges que trabalham aí no centro, muitas vezes. E o que eles fazem? Eles fazem despertar em nós. Eles não conseguem colocar uma força, uma energia que nós não temos dentro de nós. Por isso é importante o alimento da certeza, da fé raciocinada, da compreensão, do estudo, porque tudo já existe dentro de nós. Pelo simples raciocínio lógico, Deus é a perfeição. Deus nos criou. A perfeição só pode criar o que é perfeito. Nós somos perfeitos. Muitas vezes utilizamos que somos espíritos imperfeitos. Não, nós não somos perfeitos porque quem nos criou é a perfeição. Ele nos criou perfectíveis, ou seja, a capacidade de, a cada experiência, a cada oportunidade, a cada reencarnação, desenvolver as nossas potencialidades, até que nós consigamos, no âmago do ser, descobrir, abrir mão do nosso passado, abrir mão dos nossos preconceitos, abrir mão daquelas ideias que nos trouxeram até agora, mas que nós precisamos adquirir outras, né? Estarmos com a mente aberta, estarmos com os nossos corações vazios, mas na perspectiva de aquisição de propostas inovadoras, que a própria vida vai fazer questão de trazer até nós, na medida que nós estivermos abertos com a mente e o coração, o sentimento, a razão, para abraçar essa nova perspectiva. E a gente tem receio àquilo que é novo. Muitas vezes, o que nos falta não é o poder para superar as limitações, as dores e os sofrimentos, mas é o desejo efetivamente de novas perspectivas, de novos patamares. E, como ensinou Jesus a Simão Pedro, quando Jesus entrou no barco de Simão, ele diz assim: lançai o barco ao mar alto. O mar alto é o mar das experiências. Na simbologia de que na praia, quem brinca na praia são as crianças, porque elas não sabem nadar,
porque elas podem se afogar nas experiências mais profundas que a vida nos oferece. O mar alto é o mar da profundidade da nossa própria consciência. E nós ficamos aí na praia, nas experiências que são muito corriqueiras, que são importantes, mas que são apenas etapas. E quando nós abrirmos mão, quando nós nos lançarmos como Jesus, porque Pedro ficou com receio, porque ele queria pescar, mas Jesus e disse assim para Jesus: mas Senhor, durante toda a noite nós buscamos a pesca e não conseguimos pescar nada. Na simbologia da noite é de não termos a revelação da verdade da luz que representa a cristandade dentro de nós como reflexo divino para nos auxiliar e nos convocar à superação de nós mesmos. Mas como o Senhor está mandando, como eu acredito em Ti, como eu tenho certeza que Tu és o caminho, a verdade e a vida, que o Senhor é mais experimentado, está aqui para nos oferecer uma proposta nova, em Ti, confiando, eu vou retornar com um barco no mar alto. E muitas vezes esse mar alto é com a diferença do burburinho da praia, onde tem muita gente. Ele é um caminho solitário. Então, abrirmos uma proposta nova de vida e muitas vezes caminharmos de forma solitária. Num outro pequeno exemplo, Zaqueu estava no meio da multidão, como ele era de pequena estatura, ainda não tinha as vibrações de um Jesus, né? E o que ele fez? Ele correu à frente da multidão, sozinho, solitário. E não foi por outra perspectiva que Jesus disse que a porta é estreita. Por que a porta é estreita? Porque só podemos passar nós e a nossa essência, que é a luz. E aí, então, essa caminhada rumo a novas perspectivas, ao mar alto, muitas vezes não podemos deixar de ter consciência disso. Será uma proposta solitária. Difícil. Mas as consequências quando nós adentrarmos no mar da nossa consciência e lá no fundo, ela está isenta, no fundo do oceano, no fundo da nossa consciência, está isento de quê? Das tempestades, das dores e dos sofrimentos da superfície. Quando nós entrarmos dentro de nós vamos ter uma visão diferente de tudo aquilo que hoje nós queremos superar. E que, na verdade, na introspecção do nosso próprio ser, nós vamos descobrir, nós vamos navegar por mares profundos e alcançar a paz. Como nós ainda estamos neste esforço na superfície, pode acontecer as tempestades, e o que nós vamos fazer para poder superar? E aí vem a proposta da superação. Eu vou compartilhar para vocês, porque numa outra passagem os discípulos estavam na barca, veio uma tempestade, Jesus estava dormindo, o que é significativo, né? A verdade estava dormindo, o conhecimento que nós temos, que nós estudamos, que nós buscamos nos centros e nas nossas referências de religiosidade, de espiritualidade, em qualquer matiz religioso, essa experiência divina, ela está dormindo. E ela está lá sufocada, como aquele diamante precioso que está dentro da terra. E então, por medo, João procurou despertar Jesus e disse: Senhor, acorda, desperte o seu poder e venha nos auxiliar, porque senão nós pereceremos. E Jesus compreende o estágio em que eles estavam e ele auxilia. Ele diz, ele levanta, abre os braços e diz: calai, emudecei. E a tempestade passa. Isso vai acontecer conosco. Jesus nos convidou: vinde a mim todos vós que estáis aflitos e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. A tempestade vai passar. Nós vamos superar um problema. Mas enquanto não adentrarmos no fundo da nossa consciência para nos identificarmos nas leis sagradas que estão guardadas dentro de nós, na identificação desse Espírito que
é a nossa grande força, é a centelha divina, Jesus pode dormir de novo, Jesus vai seguir a sua caminhada e nós vamos continuar na superfície e outras tempestades e outras provas e outros desafios aparecerão. Por isso que a caminhada é individual e é coletiva ao mesmo tempo. E para deixar aqui um outro exemplo da importância dessa superação dentro de nós, dado que o tempo não para, nós vamos lembrar de uma passagem da mitologia grega, que é a história de Anteu. Quem foi Anteu? Ele era filho de Poseidon e de Gaia. Gaia é a representação da terra. Ele morava, segundo a mitologia, no deserto da Líbia. E lá ele obrigava todos aqueles que passavam por lá a lutar contra ele. Como ele era muito forte, né, e a força vinha de Gaia, vinha da terra, vinha da sua mãe, vinha da sua base, ele matava e queria construir um castelo em homenagem ao seu pai, com os ossos daquelas pessoas. Até que passou por lá Hércules, que era um grande homem que tinha força idêntica com a de Anteu. E começou, só para deixar registrado, o Hércules era filho de Zeus e Alquimena. Então ele começa a brigar. E como a força deles era idêntica, eles não venciam, né, um ao outro. Mas com o decorrer do tempo e da luta, Hércules começa a ficar fraco. Começa a ficar cansado. Fraco não, perdão. Ele começa a ficar cansado. Enquanto Anteu cada vez mais ficava mais forte. Ficava com mais energia. E até ele foi soprado por uma deusa, através do processo da intuição. Você vê que até na mitologia grega há a manifestação da espiritualidade, da mediunidade, que nós precisamos desenvolver de forma natural, porque nós temos Deus dentro de nós. E precisamos fazer silêncio para que ele fale. E a voz diz assim: Hércules, veja que ele é filho de Gaia. Enquanto ele estiver no chão, na matéria, você não vai conseguir vencê-lo. E Zeus compreende que quando agarra pela sua cintura e o retira da terra, o retira daquilo que dava energia e força para ele, e assim ele consegue vencer Anteu. Anteu é a representação do corpo físico, da matéria, das experiências superficiais da consciência. Hércules é o espírito que está lá como esse grande poder representado nesta pérola, nesse diamante, nessa riqueza, naquele campo que o homem vendeu tudo e foi lá buscar. E na medida em que as nossas experiências, em que o nosso olhar diante daquilo que a gente precisa superar, a saber, as dificuldades, os sofrimentos, as dores, as nossas limitações, tiverem a inspiração do Espírito que diz: confia, olhai para o alto, reconheça que nós somos almas imortais, que tudo são experiências segundo a dualidade do mundo, em que nós podemos estar acima disso. E quando o nosso olhar galgar as experiências da espiritualidade a partir da vivência na matéria, entendendo que a matéria é importante como meio para desenvolvermos o potencial interno espiritual que os espíritos tanto conclamam a cada experiência, a cada convívio com ele, nós haveremos de, então, finalmente, como galardão maior da vida, recebermos e compreendermos que somos deuses, como disse Jesus. Podemos fazer tudo o que ele fez e muito mais. E aí, meus irmãos, a questão é a seguinte: só depende de nós. Só depende dos nossos esforços. Deus nos oferece a encarnação, as experiências.
Não precisamos buscar na vida nada além, nenhum esforço maior, porque a vida trata de trazer para todos nós as experiências necessárias para a superação de nós mesmos, para fazer com que o Espírito se manifeste e que nós sejamos médiuns sem orgulho, sem o egoísmo, como diz São João Batista, quando abençoou Jesus nas águas do Jordão. E ele disse assim: é necessário que eu diminua, que Anteu diminua, que a matéria diminua, que aquilo que nos apega à matéria nos diminua e que ele cresça. E, para finalizar, como representação e lembrança do dia de ontem, também comemorado pelos nossos irmãos católicos, como a lembrança de Nossa Senhora, que é a figura de Maria, que é a grande Gaia, que recebeu e que fez nascer o Cristo para todos nós. Na simbologia de que nós temos Maria dentro de nós e que precisamos da sua virgindade, que representa a sua pureza, que representa a pureza da criança, para que nasça do nosso interior a grande expressão da verdade e da luz, que vai nos orientar para que possamos ser instrumentos da paz e do amor divino na figura de cada coração, de cada necessitado, de cada companheiro que a vida trazer para as nossas experiências. E que Jesus, que Maria, que Iemanjá, que a pureza das crianças, dos herês e de toda a espiritualidade encontre ressonância nas nossas consciências e no nosso sentimento, para que despertemos esse grande poder de não superar o inimigo que está fora, mas as limitações que guardamos dentro do nosso coração, e que os Espíritos nos acompanhem, sejam um conosco e nós sejamos um com Ele, dizendo assim a cada dia que acordarmos e abrimos os olhos: Senhor, o que queres que eu faça? Meus irmãos, muita paz.